pare tudo por um instante. Porque existe um princípio espiritual da Bíblia que quase ninguém te ensinou a ativar. E ele não tem a ver com sorte, nem com atalhos, nem com promessas fáceis. Tem a ver com um padrão divino de multiplicação que Jesus revelou. E Florence Scovel Shinn fez questão de tornar simples. Nos próximos 20 minutos, você vai descobrir como alinhar sua palavra, sua fé e sua ação para ativar o princípio bíblico da colheita e da multiplicação. E começar a ver portas se abrindo, ideias se multiplicando e provisão chegando de forma coerente. Mesmo que você esteja cansado de tentar, mesmo que já tenha orado muito e ainda sinta que nada muda. Nova York. Uma época de tensão e insegurança, onde muita gente corria atrás de respostas como quem corre atrás de ar. E, ainda assim, Florence caminhava com calma, como alguém que carregava um segredo sagrado no coração. Ela não negava a realidade, mas também não deixava a realidade ditar a sentença. O que ela carregava não era uma fórmula, era uma revelação escondida nas Escrituras, a palavra que manifesta quando nasce da fé e é selada com movimento. E talvez você esteja aqui porque conhece essa dor silenciosa. Você crê em Deus, tenta fazer o certo, trabalha, luta, mas sente como se estivesse sempre quase chegando. Já fez oração, já fez propósito, já tentou ser forte, e mesmo assim, as contas apertam, o medo volta, e a sensação é: Senhor, eu estou tentando. Por que parece que eu não avanço? Só que existe um detalhe que muda tudo. A Bíblia não ensina apenas a pedir. Ela ensina a crer, a declarar, a agir e a permanecer firme sem cair no desespero. E quando Florence trouxe isso à luz, ela não estava inventando nada. Ela estava apontando para o que Jesus realmente quis dizer quando ensinou sobre fé que produz resultado. E antes de eu te revelar a chave da multiplicação divina, eu preciso te mostrar por que gente boa, fiel, devota, continua travada, enquanto outros ativam uma única verdade bíblica e começam a ver a provisão se organizar. Mas antes, você precisa conhecer o momento exato em que Florence entendeu esse princípio quando tudo parecia limitado. E como isso se conecta com a palavra que Deus já liberou sobre você. Florence não começou como a mulher das revelações. Ela começou como alguém que precisou se agarrar à fé quando a vida apertou. Em certos momentos, ela viu o que muita gente vê: esforço sem retorno, tentativas sinceras sem resposta visível, aquela sensação de estar fazendo o melhor e, mesmo assim, vivendo no limite. E foi exatamente aí que o coração dela fez o movimento mais importante. Em vez de transformar Deus em um último recurso, ela fez da palavra um lugar de encontro. Existe uma diferença muito sutil e muito poderosa entre ler a Bíblia como consolo e ler a Bíblia como direção. Florence percebeu que muita gente ama Deus, mas vive como se estivesse pedindo permissão para existir. E, aos poucos, ela foi entendendo um princípio que está presente do começo ao fim das Escrituras. Deus é fonte, a palavra é semente, e a fé é o modo como essa semente entra no campo certo. O que ela chamava de verbo criador não era misticismo solto. Era a ideia bíblica de que a palavra tem peso espiritual. Provérbios 18:21 declara que a morte e a vida estão no poder da língua. Não é poesia para ficar bonita, é um aviso e uma chave. E Jesus, quando ensinou fé, não ensinou ansiedade. Ele ensinou alinhamento interior. Ele mostrou que o coração e a boca precisam caminhar juntos. E é aqui que entra o princípio da multiplicação divina. Porque a multiplicação, na Bíblia, quase nunca começa com muito. Ela começa com algo que parece pouco, mas é entregue com fé e atitude. Jesus pegou pães e peixes e, em vez de tratar aquilo como escassez, tratou como semente. E quando aquilo foi colocado na ordem certa, gratidão, direção, partilha, movimento, o resultado não foi apenas dar certo, foi transbordar. Florence começou a ensinar que existe um padrão.
Quando você chama pouco de pouco o tempo todo, você mantém a mente no limite. Mas quando você reconhece Deus como fonte e trata o que você tem como semente, você muda a posição espiritual do seu coração. Você sai do medo, você sai da mendicância interior. Você começa a agir como filho, com reverência, com humildade, mas também com convicção. Só que, para um canal sério e respeitoso, a gente precisa esclarecer algo com honestidade espiritual. Isso não significa que Deus fica obrigado a enriquecer ninguém. E não significa que fé é desculpa para preguiça ou irresponsabilidade. A Bíblia não apoia a promessa financeira irreal, nem essa ideia de fique rico em poucos dias. O que ela apoia é princípios, semeadura, sabedoria, trabalho com direção, palavra alinhada e uma vida que honra Deus com integridade. E aqui entram 3 mentiras religiosas que travam muita gente, mesmo gente que ama Jesus. A primeira: se eu prosperar, eu vou me afastar de Deus. Mas a prosperidade bíblica não é idolatria de dinheiro. Ela é provisão com propósito, para que a pessoa tenha paz, sustente a casa e seja canal de bênção. A segunda mentira: eu tenho que sofrer para merecer. Só que a fé cristã não é uma negociação, é confiança. E a terceira: falar de prosperidade é ganância. Ganância é reter com ego. Prosperidade divina é fluir com responsabilidade, generosidade e gratidão. Florence sempre apontava para esse eixo: fé plus palavra plus ação, porque sem ação a fé vira discurso, e sem fé a ação vira ansiedade. O equilíbrio é o que constrói um caminho estável. E agora eu vou te pedir um ato simples, um ritual sagrado e bíblico de alinhamento, que não é superstição, não é teatro e não é nova era disfarçada. É só um jeito de selar sua intenção diante de Deus com a sua própria boca e com a sua própria decisão. Antes de continuar, faz isso comigo agora. A palavra declarada com fé muda o seu foco e fortalece seu espírito. Vá aos comentários e escreva: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Mas escreva sentindo, não por costume. E depois diga em silêncio: Pai, me ensina a agir com sabedoria. Pronto. Agora sim, vamos aos sinais práticos de como esse princípio aparece na vida real. Agora, eu quero que você preste atenção em algo muito importante. Na Bíblia, a multiplicação divina quase nunca começa com abundância visível. Ela começa com uma mudança de postura interna. E Florence sempre insistiu nisso, porque via o mesmo padrão se repetir em pessoas diferentes, contextos diferentes, histórias diferentes. A primeira história é de uma mulher cristã, trabalhadora, que vivia no limite financeiro. Não era falta de esforço. Ela fazia o que podia, orava, confiava, mas sempre terminava o mês com medo. O ponto de virada não foi um milagre do nada. Foi quando ela entendeu que precisava parar de tratar o pouco como sentença e começar a tratar como semente. Ela passou a organizar melhor o que entrava e o que saía, a falar com mais consciência, a agir com mais intenção. Pequenas decisões começaram a se alinhar. Em poucos meses, oportunidades surgiram onde antes ela só via portas fechadas. Não foi mágica, foi o princípio da colheita em movimento. O segundo caso é de um homem que vivia pedindo portas abertas, mas continuava parado. Ele orava pedindo provisão, mas mantinha hábitos que o mantinham no mesmo lugar. Quando ele entendeu que fé sem ação é expectativa vazia, algo mudou. Ele começou a agir como alguém que realmente cria que Deus guia seus passos. Estudou, se qualificou, buscou novas possibilidades e deixou de falar o tempo todo sobre o que faltava. A multiplicação começou quando a mente saiu da sobrevivência e entrou na responsabilidade. E quando isso acontece, o céu coopera. O terceiro caso é de alguém que tinha renda, mas não tinha paz. O dinheiro entrava e saía, e o coração vivia em aperto. Florence explicava que isso também é escassez.
escassez emocional. Quando essa pessoa começou a aplicar princípios simples dos Salmos, como confiança, gratidão e prudência, algo se reorganizou. Não foi o valor que mudou primeiro, foi a relação com o dinheiro. E quando a relação muda, as escolhas mudam. E quando as escolhas mudam, a vida responde. Perceba o padrão. Em nenhum desses casos, a pessoa ficou parada esperando Deus fazer tudo. E em nenhum deles, a pessoa tentou controlar tudo sozinha. A multiplicação divina acontece no encontro entre fé ativa e ação responsável. É por isso que Jesus sempre ensinou com parábolas ligadas à vida real. Sementes, campos, trabalho, tempo, cuidado. Nada disso é passivo. Florence dizia que quando a pessoa aprende a cooperar com as leis divinas reveladas na Bíblia, ela para de lutar contra a própria vida. Ela não força resultado, mas também não cruza os braços. Ela entra em movimento com consciência. E talvez você esteja percebendo algo agora. Não é que Deus esteja distante. Muitas vezes, o que faltava era a clareza de como caminhar. A fé já estava aí, a oração já existia. O que faltava era alinhar palavra, atitude e expectativa. No próximo bloco, nós vamos entrar no ponto mais delicado de todos: como ativar o princípio da multiplicação sem confundir fé com fantasia, sem exagero, sem promessas irreais e sem sair do que a Bíblia realmente ensina. Agora nós chegamos ao ponto mais sensível e mais libertador de toda essa mensagem. Porque é aqui que muita gente se perde. Confunde fé com imaginação solta, esperança com ilusão, promessa bíblica com desejo pessoal. Florence era extremamente cuidadosa com isso. Ela dizia que quando a fé se separa da responsabilidade, a pessoa não prospera, ela se frustra. O princípio da multiplicação divina não começa tentando ver dinheiro, sucesso ou resultados. Ele começa ajustando o lugar da confiança. Na Bíblia, a multiplicação sempre nasce quando algo é colocado na ordem certa. Primeiro Deus como fonte, depois a palavra como direção e, por fim, a ação como resposta. Jesus nunca ensinou seus discípulos a ficar repetindo pedidos por medo. Ele ensinou a crer, a agradecer e a agir. Quando ele disse que a fé do tamanho de um grão de mostarda move montanhas, ele não estava falando de intensidade emocional. Estava falando de convicção estável. Uma fé pequena, mas firme, faz mais do que uma fé grande e instável. Florence explicava que a mente humana precisa de um eixo. Quando você vive pensando apenas no que falta, você organiza sua vida em torno da falta. Mas quando você ancora sua mente na palavra, você para de reagir ao medo e começa a responder com sabedoria. E isso muda tudo, inclusive a forma como você trabalha, escolhe, investe tempo e se posiciona. A multiplicação divina acontece quando você para de tratar Deus como solução emergencial e passa a tratá-lo como governo da sua vida. Isso muda sua postura. Você deixa de correr atrás de tudo desesperadamente e começa a caminhar com direção. E direção vale mais do que pressa. E aqui é fundamental deixar algo muito claro, com respeito à fé cristã. Deus não prometeu enriquecer ninguém que se recusa a agir, aprender, crescer e assumir responsabilidade. A Bíblia honra o trabalho, a prudência, a disciplina e a sabedoria. O princípio da multiplicação não ignora isso, ele potencializa isso. Florence nunca ensinou alguém a sentar e esperar. Ela ensinou a alinhar pensamento, palavra e atitude para que a pessoa não bloqueasse a própria colheita. Porque existe algo que bloqueia a bênção mais rápido do que a falta de oração: a incoerência. Dizer que confia em Deus e agir como se tudo fosse desabar. Declarar fé e viver reclamando. Pedir multiplicação e agir sem planejamento nenhum. Quando a Bíblia fala de colheita, ela pressupõe plantio. Quando fala de provisão, pressupõe caminho. Quando fala de porta aberta, pressupõe alguém disposto a atravessar. E quando isso se alinha, a multiplicação deixa de ser esforço pesado e passa a ser consequência natural.
Talvez você esteja entendendo agora por que tantas tentativas anteriores não deram certo. Não porque Deus falhou, mas porque ninguém te explicou que fé verdadeira não substitui movimento. Ela orienta o movimento. E no próximo bloco, eu vou te mostrar como esse princípio começa a reorganizar sua vida prática, decisões, hábitos, escolhas, sem você precisar forçar nada, nem viver ansioso, nem sair do que a Bíblia ensina. Agora, eu quero te ajudar a entender algo com clareza, sem misticismo e sem confusão espiritual. O princípio da multiplicação divina funciona porque ele organiza o interior antes de tocar o exterior. E isso está completamente alinhado com o que a Bíblia ensina do começo ao fim. Quando você ajusta sua fé, sua palavra e sua ação, você muda o tipo de decisão que toma todos os dias. Não é que o dinheiro cai do céu, é que você passa a enxergar caminhos que antes ignorava. Você para de gastar energia com o que drena e começa a investir no que constrói. Você deixa de viver no modo sobrevivência e entra no modo responsabilidade consciente. A Bíblia chama isso de sabedoria. Provérbios não foi escrito para pessoas espirituais demais. Foi escrito para gente real, que precisa administrar tempo, recursos, escolhas e emoções. Florence compreendeu isso muito bem. Ela dizia que Deus não trabalha no caos mental. Ele trabalha quando o coração está alinhado e a mente está clara. E aqui entra algo essencial. A multiplicação divina não acelera o tempo de Deus, mas elimina o atraso causado pela confusão humana. Muitas vezes, a bênção está pronta, mas a pessoa não está preparada para sustentá-la. Quando você se organiza por dentro, você se torna capaz de sustentar mais responsabilidade, e isso abre espaço para mais provisão. Jesus ensinou isso de forma simples. Ele falou sobre servos fiéis, sobre talentos, sobre sementes. Sempre houve uma relação direta entre fidelidade no pouco e autoridade sobre o muito, não como punição ou recompensa mecânica, mas como consequência natural. Quem cuida bem do que tem, está pronto para receber mais. Florence reforçava que o medo bloqueia mais do que a falta de recurso. Quando a mente está dominada pela ansiedade, a pessoa age mal, escolhe mal e se sabota. Mas quando a fé traz calma, as escolhas melhoram. E escolhas melhores constroem resultados diferentes. Outro ponto importante: multiplicação divina não é só aumento financeiro, é paz para decidir. É clareza para dizer não. É discernimento para evitar armadilhas. É constância para não desistir no meio do caminho. Tudo isso também é prosperidade bíblica. E isso explica por que tanta gente ganha dinheiro e continua vazia, enquanto outros vivem com equilíbrio e crescimento constante. A Bíblia não separa prosperidade de caráter. Florence nunca separou fé de responsabilidade. Talvez você esteja percebendo agora que o problema nunca foi falta de fé. Foi falta de estrutura espiritual e prática para sustentar o que você pedia. E quando isso se ajusta, a multiplicação começa a fluir de forma natural, sem desespero e sem culpa. No próximo bloco, eu quero falar diretamente com você, com o seu cansaço, com suas expectativas para 2026 e com a possibilidade real de viver um ciclo diferente, mais estável e mais consciente. Agora eu quero falar com você sem pressa, sem técnica e sem efeito especial. Porque tudo o que foi dito até aqui só faz sentido se tocar a sua vida real. Não a vida idealizada, a sua. Talvez você esteja chegando ao fim de mais um ano cansado de prometer que o próximo vai ser diferente. Você trabalha, tenta fazer o certo, confia em Deus, mas por dentro carrega um medo silencioso de continuar apenas sobrevivendo. Não é falta de fé, é desgaste emocional. É ter segurado muito peso por muito tempo. A Bíblia nunca tratou isso com dureza. Os salmos estão cheios de pessoas cansadas, confusas, com medo do amanhã. E mesmo assim, Deus nunca se afastou delas. Pelo contrário, foi ali que ele ensinou algo precioso, que a confiança não nasce quando tudo está resolvido, mas quando o coração decide parar de lutar sozinho.
Florence dizia que a prosperidade verdadeira começa quando a pessoa deixa de se sentir perseguida pela vida. Quando ela entende que Deus não é um juiz distante esperando o erro, mas um pai que orienta o caminho. Isso muda o jeito de acordar, o jeito de pensar, o jeito de agir. 2026 não precisa ser um ano de excesso. Precisa ser um ano de ordem. Ordem espiritual, ordem emocional, ordem prática. Porque quando a ordem entra, a multiplicação encontra espaço para se manifestar. Não como explosão, mas como construção. E talvez, enquanto você escuta isso, algo esteja se reorganizando por dentro. Uma sensação de agora faz sentido. Não é euforia, é clareza. É aquela paz discreta que a Bíblia descreve como sinal de que o coração está no lugar certo. Você não precisa provar nada para Deus. Não precisa se comparar com ninguém. Não precisa correr atrás do que ainda não tem. Você precisa caminhar com fidelidade no que está diante de você agora. É assim que a multiplicação começa, um passo consciente por vez. E aqui entra algo muito importante, que precisa ser dito com honestidade. Fé sem ação não constrói. Deus faz a parte dele. O universo criado por ele responde, mas você precisa estar em movimento, ajustando hábitos, aprendendo, escolhendo melhor, se posicionando com mais verdade. Se você entrar em 2026 com essa consciência, menos ansiedade, mais responsabilidade, menos medo, mais direção, você já estará vivendo prosperidade bíblica, o restante é consequência. No próximo e último bloco, nós vamos selar essa mensagem com uma direção clara, uma declaração simples e um convite para continuar essa jornada com maturidade e constância. Antes de você sair deste vídeo, guarde isso no coração. A multiplicação divina não começa quando o dinheiro aumenta. Começa quando a consciência se alinha. Deus já liberou princípios espirituais claros. O céu responde, mas você caminha, você age, você constrói. Entre em 2026 com fé que cria resultado, palavra consciente e ação responsável. Declare com humildade, trabalhe com sabedoria e agradeça mesmo antes de ver. A bênção flui onde há movimento. Que o Senhor ilumine seus passos, organize suas decisões e multiplique o fruto do seu esforço. Amém.